Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus esteja na sua vida, no seu coração, na sua família. Que Deus, na manhã desse dia, venha estender as suas mãos de graça, de misericórdia, de força, de coragem, de disposição, de ação, de atitude sobre cada um de nós. Que possamos ter ação, atitude e fazermos algo que venha suprir as nossas necessidades e a necessidade dos nossos próximos, aqueles que nós podemos ajudar, aonde as nossas mãos alcançar, que possamos fazer enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode mais fazer nada. Hoje é segunda-feira, 16 de janeiro de 2023. São exatamente 7 horas da manhã e 20 minutinhos, 7h20. E estamos aqui mais uma vez apresentando o projeto Live na Minha Casa, falando exatamente algo que diz respeito à nossa vida lá do outro lado, a nossa vida espiritual, aquela vida que segue, aquela vida que não tem fim, porque a nossa vida espiritual, ela não tem fim, seja ela com Deus, seja ela sem Deus, ela é infinita, e que eu e você possamos lutar com toda força, com toda garra, com toda perseverança, com toda coragem, com toda convicção do Deus que servimos, tendo uma certeza e uma esperança de alcançarmos algo eterno da parte de Deus, que é a nossa salvação. É isso que nós pretendemos alcançar. Todos nós, seres humanos, somos muito especial para Deus. Embora errando em alguns momentos, embora falhando com alguma coisa, mas o nosso Deus, Ele nos ama de uma forma tão especial que a gente não consegue explicar. E na manhã desse dia, convido a você, meu querido, minha querida, para fechar os seus olhos, ou mesmo com seus olhos abertos, que possamos elevar os nossos pensamentos diretamente ao trono da graça de Deus, pedindo a graça de Deus, a misericórdia sobre nós, no nome do Senhor Jesus. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, Cristo Santo, Redentor e Rei, Senhor da nossa vida, Autor da nossa fé, Deus da nossa salvação. Na manhã desse dia, o Eterno Altíssimo, elevamos nossas vozes a Ti, agradecendo a Ti por uma noite abençoada que o Senhor nos deu, agradecendo a Ti pelas nossas famílias, nossos amigos, agradecendo a Ti pelos nossos irmãos, agradecendo a Ti, Senhor, por ter a oportunidade de termos nascido, do Senhor ter nos dado essa oportunidade de estarmos vivendo em um planeta Terra, a oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos fazendo parte de uma nação brasileira abençoada pelo Senhor. Deus, e na manhã desse dia, o que pedimos a Ti é que o Senhor, com as suas mãos poderosas, cuida, Senhor, da nossa nação, do nosso Brasil. Cuida, meu Pai. Estende a Tua mão sobre todos, abençoando, dando graça, força e ministrando a Tua misericórdia. Abençoando, meu Deus, as autoridades civis, eclesiásticas e militares. Abençoando, meu Senhor, meu Deus, as famílias enlutadas, consolando os corações. Abençoando, meu Deus, aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, que o Senhor venha solucionar os problemas pela Tua graça e misericórdia. Deus, na manhã desse dia, aquelas pessoas que estão doentes fisicamente, espiritualmente, sara, cura para a glória do Teu nome. Que o Senhor possa dar a Sua graça, ministrar a Sua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, meu Deus, o Senhor venha abençoar esse projeto Live na Minha Casa, e abençoar, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha expulsar todos os males, meu Deus, e que só a Tua bênção venha reinar sobre o Teu povo, sobre a nossa nação, no nome do Teu Filho, Senhor Jesus. É o que nós Te agradecemos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. E na manhã desse dia, mais uma vez, vamos tirar um versículo exclusivamente
para a nossa meditação do dia. E vamos ver o que o Senhor fala com a gente através dessa palavra linda, maravilhosa, que Deus deixou para mim e para você, para nós podermos fazer sempre uma reflexão e sempre estar chegando bem pertinho do nosso Senhor. E vamos ver aqui, glória a Deus. Vamos que vamos, gente. Olha só. Aqui, olha o que diz essa. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Salmo de número 27, versículo 14. Gente, que maravilha. Deus poder falar para mim, para você, na manhã desse dia. Espera. Está difícil? Espera. Ah, já queria que tivesse chegado? Espera. Glória a Deus, espera. Senhor, seja forte. A luta está difícil? Está, mas espera no Senhor. A gente está pensando que não vai conseguir. Às vezes pensamos, mas espera no Senhor. É só esperar. Sabe aquela hora que você está em uma rodoviária, que você está esperando o transporte, o ônibus, para te conduzir a um lugar determinado em que você está indo, aí você espera, aí você fica com aquele cansaço, com aquela fadiga, aí alguém chega e diz, não, já está chegando, espera. Gente, que maravilha. E é isso que o Senhor está dizendo, espera. Você acha que está demorando o trem da salvação passar? Continue esperando, perseverando, porque a palavra de Deus é esperar, espera no Senhor. É o Senhor que fala aqui, ó, espera no Senhor, seja forte, continue esperando, no nome do Senhor Jesus, tenha coragem, espera no Senhor. Essa é a palavra de Deus para o meu e seu coração, na manhã desse dia, que coisa linda. Vamos aprender a esperar, gente, é muito bom esperar. Às vezes a gente se fadiga, mas vamos continuar esperando no Senhor, porque é do Senhor que vem todas as coisas para mim e para você, e Ele está conosco todos os dias, graças a Deus. O relógio de Deus, ele não trabalha igual o meu relógio ou igual o seu relógio, de forma alguma, é tudo na hora dele. Eu peço e ele fica olhando, ele ouve e fica observando, e aí, no momento dele, ele concede as nossas bênçãos, tá bom? E na manhã desse dia, sendo já 7h30, glória a Deus, 7h30, nós vamos falar um pouquinho aqui no livro de Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 a 14. É esses versículos que a gente vai fazer uma meditação na manhã desse dia, no capítulo 3 de Filipenses, e no versículo 7 a 14. E vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus através do apóstolo Paulo nessa epístola aos Filipenses. Diz assim a palavra, vamos ver do versículo 7 ao versículo 14, que fala assim. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus. Que glória, que maravilha. Lemos até no versículo 14.
12. E assim essa palavra, com certeza, ela vai falar no meu, no seu coração. Porque Deus assim o preparou, essa palavra, para que nesta manhã eu e você viéssemos nos fortalecer nela. Pois na verdade, a palavra do Senhor é ela que nos fortalece. Ela que traz essa esperança gloriosa de nós estarmos esperando, que nem diz a palavra do Senhor, esperando no Senhor. Porque Ele virá, Ele prometeu e Ele não falha. Ele é um Deus que jamais falhará com as suas promessas. Ele faz as promessas e Ele cumpre. O que ainda não cumpriu, pode ter certeza absoluta que é porque não chegou ainda a hora de Deus. Porque na hora que chega a hora de Deus, nada impede Deus fazer o que Ele quer fazer. Glória a Deus. Aleluia. E aí, mediante esses versículos, a gente vai falar aqui sobre algo que Paulo escancarou, ou seja, que Paulo revelou, que Paulo falou. E diz aqui a palavra do Senhor que Paulo, ele não escondeu as suas prioridades. E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora sobre as prioridades de Paulo, que ele falou mesmo, ele escancarou, ele falou para todo mundo o que ele queria, quais eram as prioridades dele, o que ele colocava em primeiro lugar. Isso é maravilhoso, isso é magnífico, e que nós possamos na manhã desse dia pegar essa lição para nós e começarmos a ter também as nossas prioridades e dizer que a nossa prioridade em primeiro lugar Deus. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. É isso que diz a santa e poderosa palavra de Deus, e que possamos estar arraigados nessa palavra, porque é essa palavra que nos dá o sustento, é essa palavra que nos faz pessoas diferentes, pessoas que realmente acreditam e creem num Cristo verdadeiro que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos ter o direito de vida e servir-se algo que está vivo e que possa fazer algo por nós. Porque Jesus, Deus, o Senhor Jesus, está vivo e Ele pode fazer algo por mim e por você. Alguém que morreu jamais poderá fazer algo porque está morto, mas o Senhor Jesus, Ele está vivo. Glória a Deus. E Paulo, ele priorizava, ou seja, ele queria Deus em primeiro lugar na vida dele. E é isso que eu e você temos que fazer também. Deus, o Senhor, em primeiro lugar na nossa vida. E as demais coisas são um acréscimo, que nem diz a palavra do Senhor. O restante é só acréscimo. Então a gente vê aqui que o apóstolo Paulo, como já falamos, ele, o que é que ele fez? Ele comunicou abertamente, ele falou abertamente das suas prioridades. Ele não escondeu nada. Ele não escondeu nada. Ele falou abertamente. Então, todas as coisas que ele tinha por troféu e todo o conhecimento do passado, olha o que ele fez. Agora, ele considerava como refúgio tudo o que ele tinha feito no passado, todos os seus conhecimentos do passado, todos os seus troféus, todas as suas conquistas. O que ele fez? Ele considerava como refúgio, a fim de ganhar Cristo, porque Cristo Jesus é o mais importante em nossas vidas. Eu e você, um dia nós vamos sair dessa terra. Um dia nós vamos embora desta terra. Um dia nós vamos embora desta terra, morar no céu, onde não existe guerra, existe paz, saúde e amor. Ali nós cantaremos na presença do Senhor. Viu? Um dia nós vamos embora desta terra. Então o apóstolo Paulo, ele estava consciente que ele também um dia iria embora dessa terra. Por isso que ele deixou tudo que ele conquistou no passado, tudo que ele fez no passado, ele agora considerava como refúgio, a fim de ganhar Cristo. E é isso que nós temos que fazer. O passado não interessa.
a mim e nem a você. Seja que passado for, seja um passado de escândalo, seja um passado de coisas, talvez coisas feias que você praticou, alguma coisa. Isso não interessa para Deus. O que interessa é que você hoje seja renovado. Deus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância, de forma alguma. Aquilo que você fez no passado de errado, Deus não quer saber disso. Deus quer saber de você hoje. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, o passado passou. A palavra do Senhor diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então não se preocupe com o seu passado de forma alguma. De forma alguma se preocupe com o seu presente que está vivendo hoje. Glória a Deus. Então por isso que Paulo agora, o apóstolo Paulo, ele deixou tudo que ele tinha conquistado no passado e agora ele considera como um refúgio, como algo que não tem serventia nenhuma, que agora ele queria somente Cristo na vida dele. E o apóstolo Paulo, ele queria conhecer a Cristo, ele queria experimentar, glória a Deus, ele queria conhecer a Cristo, ele queria experimentar o seu poder, ele queria sentir o poder de Deus, ele queria compartilhar, ele queria participar dos seus sofrimentos. Ele queria participar desse sofrimento e, por fim, ele queria fazer-se igual a ele em sua morte. E foi isso que o apóstolo Paulo disse. Ele falou assim: sedes os meus imitadores, como eu fui de Cristo. Se Paulo fala assim, isso significa que ele imitou a Cristo em tudo, nos seus sofrimentos, levando a palavra. E ele diz assim: sedes os meus imitadores. É difícil imitar essa situação. Às vezes nós imitamos algo que até prejudica a nossa vida espiritual, prejudica a nossa vida física. E na hora que é para nós fazermos, ou seja, imitarmos a Paulo, assim como ele imitou a Cristo, aí a gente já recua um pouco, porque acha que não é legal, já vem coisa diferente, já é um sofrimento, é aflição, é angústia. Só que Jesus, ele falou para os seus discípulos: olha, eu quero dizer para vocês que no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é por isso que a palavra diz que nós temos que ser fortes, corajosos, continuar seguindo essa guerra. Isso vai ter fim um dia aqui na terra. O importante é nós continuarmos seguindo a Cristo, sabendo e tendo a certeza que algo de especial nos aguarda na presença de Deus. Glórias ao Senhor por isso. Então, por isso que Paulo, ele resolveu agora deixar tudo e simplesmente seguir a Cristo. Ele queria participar de tudo que o nosso Senhor Jesus participou, e ele queria até mesmo sofrer assim como Jesus sofreu, né? Para ser igual a ele na sua morte. Isso é difícil? É. Isso é doído? É. Jesus, o fato dele ser filho de Deus, legítimo, isso não significa que ele não sentiu dor. Jesus sentiu muitas dores, muitas angústias, muito sofrimento. É tanto que a palavra do Senhor diz que no momento ele se retirou um pouco para orar, separado dos seus discípulos. E aí quando ele chega ali para orar, a palavra do Senhor diz que ele orava, ele dizia: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Então por que Jesus orou assim? Porque Jesus estava sentindo assim muita dor, muita angústia, era muito sofrimento, mas mesmo assim ele continuou ali fazendo, ou seja, cumprindo a sua missão. E é isso que Paulo também queria. Ele queria imitar a Cristo de uma certa forma. É por isso que Paulo agora, o apóstolo Paulo, ele sentiu aquela força e aquela autoridade, aquela força de poder dizer para mim e para você: sedes os meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Glória a Deus por isso. Então Paulo, ele queria conhecer muitas coisas da parte de Deus. Só que para ele conhecer muitas coisas da parte de Deus, o que ele fez? Ele colocou-se somente na dependência
de Deus. E ele fez todas essas coisas com a finalidade de alcançar a ressurreição em Cristo. Então nós temos que deixar todas as coisas para trás, ficar para trás, para nós alcançarmos a nossa salvação, a ressurreição em Cristo. E quando nós observamos a palavra de Deus aqui, através do apóstolo Paulo, nós vemos que Paulo, ele foi um homem que fez missão, um homem que verdadeiramente fez missão. O apóstolo Paulo foi o homem que mais evangelizou, foi o homem que mais ganhou pessoas para o reino de Deus, e ele continua ganhando pessoas para o reino de Deus através das suas cartas, através das suas epístolas. Ele continua falando para mim, para você, o que nós devemos fazer. E na manhã desse dia, o apóstolo Paulo, ele nos ensina, nós percebermos aonde está o empecilho. Paulo, o que ele fez? Ele tinha um segredo, ou seja, ele descobriu o segredo. Paulo, ele começou a observar a sua própria vida, e ele continuou, e ele teve a possibilidade de ver o que realmente estava impedindo que ele chegasse mais perto de Deus. Então, eu e você temos que olhar para nós e observarmos aonde está o empecilho. Qual é o empecilho que eu tento chegar perto de Deus, eu tento sentir a presença de Deus, eu tento conversar com o Senhor, eu tento receber de Deus uma resposta daquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero, porque muitas das vezes nós queremos algo que não é o momento, às vezes nem é algo que eu possa ter na minha vida, e às vezes eu fico querendo, mas aí é na hora de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele começou a buscar tudo isso, a observar tudo isso, e agora com essa observância, ele agora consegue ver aonde está o empecilho. Então nós precisamos também ver aonde está o empecilho, o que está impedindo a minha caminhada, o que está impedindo a sua caminhada. Nós temos que observar isso e temos que tirar isso da nossa vida. Às vezes é algo que você acha legal, que você sente o prazer na sua carne. Quantas e quantas vezes nós fazemos algo que nós sentimos prazer na nossa carne, prazer de fazer, e às vezes aquilo não é algo que venha trazer algum benefício para mim. Então, no caso, eu e você precisamos disso, precisamos ver aonde está o empecilho que impede a nossa comunicação com Deus, que impede o nosso servir ao Senhor de verdade. Vamos olhar, ver o que está acontecendo ao nosso redor, porque assim Deus nos dá essa possibilidade e essa visão de nós vermos e corrigirmos as nossas vidas. Então vamos ver aqui, né? Paulo aqui ele percebeu quais as coisas eram empecilho. Olha o versículo de número 7 e 8. Então, o que diz aqui? Olha, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. Ele diz assim, aquilo que eu pensava que era ganho, que era lucro, que era coisas boas, agora o que eu vou fazer? Vou deixar para trás. Eu não quero saber disso. O que eu quero saber agora é de Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha deixado para trás tudo que antes ele considerava lucro. Agora o que aconteceu? Ele considerou agora como coisas que o desviavam da graça. Tudo que Paulo considerava como lucro, ele se apegava às coisas, e para ele aquilo era vantagem, era lucro, era coisas boas. Mas agora o que ele faz? Ele deixa tudo para trás, ele já não considera mais aquilo que ele considerava como lucro, como coisas boas, né, para a sua vida, e agora ele considera-os como coisas que
que o desviavam da graça do Senhor. E ele diz: o que eu pensava que era lucro, que eu tinha ganhado, agora eu não quero nem saber. Agora, fica tudo para trás. O que eu quero agora é servir o Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele começou descobrindo aí os empecilhos, aquilo que impedia. Às vezes as pessoas se apegam nas riquezas, se apegam nos bens materiais. Eu não estou aqui falando que é pecado você ter dinheiro, que é pecado você ter suas coisas para suprir a sua necessidade aqui nessa terra, porque aqui nessa terra nós precisamos. O que o apóstolo aqui está falando, que nós não temos que nos apegar a isso. Então, quando eu e você não nos apegamos a algo material, isso significa que isso fica para trás. Isso significa que isso é simplesmente o que estamos passando por aqui, para suprir as nossas necessidades. Mas o que nós temos que estar focado mesmo é em Cristo, é no Senhor Jesus, é no Deus da nossa salvação, é no nosso Rei eterno que vive para sempre. Glória a Deus. Então Paulo deixou tudo aquilo que ele viu que era empecilho. Olha agora o versículo 8, ao que diz: e, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Olha o que ele diz: eu não considero mais isso, eu deixei tudo para trás, mas eu sofri por isso. Ou seja, eu sofri para deixar isso, para me desapegar dessas coisas materiais. Eu sofri, mas o que ele diz? Eu deixei tudo para trás, considerando tudo como esterco. Por quê? Porque eu queria ganhar Cristo. Se nós queremos ganhar Cristo, ganhar a nossa salvação, necessário é que nós não nos apegamos às coisas materiais. E as coisas materiais ficam tudo, gente. Ficam tudo. Hoje eu estou aqui. Eu não sei se daqui a alguns minutos, ou algumas horas, ou dias, não sei. Eu não vou estar mais aqui. Então, tudo que eu conseguir vai ficar, tudo que você conseguiu vai ficar. Então, se vai ficar, então vamos simplesmente viver um dia de cada vez, Deus suprir nas nossas necessidades e a gente aqui louvando e adorando o nome do nosso Senhor, do nosso Deus. E aí Paulo diz: eu deixei tudo que eu tinha feito para trás, deixei tudo. E ele diz assim: descobri o segredo aí dos empecilhos, daquilo que me impediam de seguir o caminho de Cristo. Deixei tudo, considero como esterco, porque eu quero ganhar é Cristo. E é isso, nós temos que querer, isso sim, ganhar a Cristo. E nesta manhã, com o apóstolo Paulo, com a sua sabedoria, ele nos ensina a gente também observar a nossa vida e ver aonde está o empecilho, para nós nos corrigirmos diante do nosso Deus, do nosso Pai, porque um dia ele virá, gente. A palavra do Senhor diz o quê? Que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. São grandes e pequenos, não vai ter acepção de pessoas. São grandes e pequenos que vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Hoje, por exemplo, às vezes nós chegamos em algumas repartições, em algum lugar, aqui tem a fila, aqui atende os adolescentes, aqui atende só as crianças, aqui atende as pessoas de meia idade, aqui atende as pessoas idosas, mas só que diante do tribunal de Cristo é todos grandes e pequenos ali. Não tem esse negócio de aqui é filha de criança, aqui é... Não. Todos comparecerão perante o tribunal de Cristo para prestar conta com o nosso Deus. E ainda aqui, continuando aqui no segredo de Paulo, ele descobriu o que ele desejava. Ele, observando ali, ele começou a descobrir os empecilhos. Depois ele descobriu o que ele desejava realmente, o que ele queria saber. Vamos ver, versículo 9, 10 e 11 diz assim: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Olha o que ele diz: e seja achado nele, ou seja, em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Glória a Deus, aleluia. A saber,
a justiça que vem de Deus pela fé. Isso aqui que é maravilha. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Versículo 11. Para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dos mortos. Ele diz, eu vou fazer isso para me ver se de alguma forma eu chego à ressurreição dos mortos. Então, o que é que Paulo aqui descobriu? Paulo aqui descobriu que ele desejava. Então, Paulo, ele desejava a justiça, mas a justiça de Deus. Ele desejava a justiça de Deus, não a sua própria justiça. Hoje nós vivemos uma época, ou um tempo, ou uma década, um século, nesse século 21 que vivemos. Nós vemos aqui que tem pessoas que eles querem fazer justiça com suas próprias mãos, querem adiantar aquilo que o Senhor Deus tem que fazer. Tem pessoas que querem adiantar. Não precisa eu e você queremos adiantar a justiça, porque Deus, ele fará a justiça. Ele fará a justiça. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui 10, 20, 30, 50 anos, não interessa. O importante é que Deus fará a justiça. Deus é um Deus justo e Ele sabe aonde Ele vai agir com a justiça dele. E a justiça de Deus é uma justiça totalmente diferente da justiça humana. Porque Deus, ele julga justamente. E é isso que Paulo desejava descobrir. E ele agora descobriu. Ele descobriu o que desejava. Ele descobriu o que desejava. Ele desejava a justiça de Deus e não a justiça dos homens. Ou não a sua própria justiça. Jesus tornou-se a sua atividade exclusiva. Jesus tornou-se na vida do apóstolo Paulo em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Glória a Deus por isso. Então, isso é maravilhoso, nós colocarmos isso na nossa vida. O que nós desejamos? A justiça de Deus. O que você deseja? Tem que ser a justiça de Deus. Ah, missionário Renilde, mas isso demora demais. Não, isso não demora. Isso é na hora certa. É na hora de Deus. Muitas das vezes o homem quer avançar o sinal. E às vezes até avança mesmo. Deus permite que o homem avance o sinal. Só que depois ele vai sofrer as consequências de ter entrado na hora errada, de ter adiantado as coisas da sua forma. Pois na verdade Deus, ele sabe tudo, ele permite, ele deixa o homem ir até uma certa medida, mas aí depois ele vem ali e ele faz o que tem que fazer. Ninguém jamais impedirá. Ninguém impede o agir de Deus. O agir de Deus, quem impedirá? Ninguém. Quando ele quer, ele faz e sai da frente. Glória a Deus por isso, aleluia. É por isso que eu me alegro, eu me regozijo no Senhor, no meu Deus, porque eu sei que um dia ele vai fazer algo assim. Eu sei, não sei se é hoje, amanhã, depois, para mim não interessa. O que interessa é eu confiar, acreditar e saber que ele vai fazer algo especial pelo seu povo, pela sua igreja. Glória a Deus por isso, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele determinou a conseguir. Ele mesmo se determinou. Que coisa interessante o apóstolo Paulo, olha o segredo que ele descobriu. Primeiro, ele percebe e ele descobre aonde está o empecilho, para que ele siga corretamente, servindo ao Senhor Jesus Cristo, servindo a Deus naquilo que é o certo. Glórias ao Senhor. Depois, agora, Paulo, ele descobre o que ele deseja. E agora, a palavra vem para o meu e o seu coração, dizendo que Paulo, ele determinou a si mesmo, ele determinou a ele mesmo o que ele tinha que conseguir, o que ele tinha que fazer. Como isso é lindo! Quando eu olho para mim, eu me determino o que eu tenho que fazer. Eu consigo, você também consegue. Às vezes eu estou fazendo algo que não é certo. Somos seres humanos aqui nesta terra, todo mundo erra. A palavra do Senhor diz que aquele que diz que não peca, na verdade, ele já está pecando. Por quê? Porque ele está mentindo.
E a palavra também diz que em pecado concebeu a minha mãe. Então nós já nascemos contaminados. Fomos todos contaminados lá no Jardim do Éden. O pecado de Adão, de Eva, contaminou toda a humanidade mesmo antes de nascer. Então a gente já sabe disso. Então nós precisamos determinar a nós mesmos o que é certo. Eu preciso olhar para mim e dizer, não vou mais fazer isso. Eu determino isso, não vou mais fazer. Às vezes é algo forte, que a gente já acostumou tanto a fazer, que às vezes você tenta deixar e não consegue. Mas se nós perseverarmos, buscarmos ao Senhor, é difícil, mas a gente consegue. Então o que Paulo fez aqui? Ele mesmo determinou a si próprio que ele iria conseguir. Eu vou conseguir. Ele colocou aquilo em prática. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, do nosso eterno, do nosso Salvador Jesus. E agora vamos ver aqui, ó, o versículo 12, 13 e 14. Vamos ver como Paulo aqui determinou a conseguir. Ó, o versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Olha o que ele fala. Quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa é fácil. Ele diz uma coisa fácil. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Eu tenho que esquecer das coisas que ficam para trás. E agora eu vou avançando para as que estão diante de mim. Eu não posso lembrar das coisas que estão para trás. Nós observamos aqui, tem uma história da Bíblia que ela fala, né, que lá de Sodoma e Gomorra, quando Deus falava para Ló sair dali, que aquela cidade, aquelas duas cidades iriam ser destruídas com fogo. E agora só que Ló tinha que sair e não tinha que olhar para trás, porque se olhasse para trás algo poderia acontecer. E diz a palavra do Senhor que quando isso aconteceu, que Ló saiu com a sua família, a sua esposa olhou para trás. Ou seja, ela lembrou das coisas passadas. Ela lembrou das suas riquezas, dos seus ouros. Ela lembrou de muitas coisas que tinham ficado para trás. O que aconteceu? Ela transformou-se em uma estátua de sal. Ela transformou-se em uma estátua de sal. Por quê? Porque ela olhou para trás. Ela se apegou às coisas que estavam lá atrás. Então, o que a palavra está ensinando para mim e para você, ela está dizendo que eu não tenho que me apegar às coisas que estão para trás. Que eu preciso deixar essas coisas que estão para trás. Porque se eu me apegar às coisas que estão para trás, eu vou perder a minha salvação. Sabe quando você vai para algum lugar, que você vai andando e olhando para trás, você é capaz de tropeçar, cair, bater em alguma coisa. Isso já aconteceu comigo. Às vezes você vai puxando alguma coisa, olha para trás e bate numa parede, bate em alguma coisa. Então, o conselho de Deus para nós, através do apóstolo Paulo, é não olhar para trás. É não se apegar às coisas que ficaram para trás. Olha o que ele diz aqui, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa fácil é que eu tenho que esquecer das coisas que atrás ficam e avançando para a questão diante de mim. Eu tenho que deixar o que fica para trás, porque o que ficou para trás não interessa, a gente já passou. Aquilo que passou ontem não tem como voltar. O que eu passei ontem não tem como voltar mais. O que você passou ontem não tem lógica, não tem como voltar mais. Não tem. Ontem foi ontem, hoje é hoje. Prossigamos para o alvo que Cristo está alcançando, as boas novas de Cristo, o renovo do Senhor em nossas vidas. Aí ele continua aqui dizendo, olha só, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então vamos prosseguir, vamos adiantar, vamos andar, não vamos parar não de forma alguma. Por mais que estejamos andando em câmera lenta, isso não tem problema, vamos andar e vamos alcançar. Eu sempre costumo falar uma frase que Jesus, quando ele estava sendo levado ao matadouro, sendo crucificado, em nenhum momento a Bíblia diz que ele se apressou para chegar ali no local, para ser consumado. Não, ele sabia que ele ia chegar lá. Levaram ele e ele foi caminhando, caía, levantava. José de Arimateia ajudou a levar a cruz e Jesus foi e chegou no determinado lugar ali, onde ele iria ser crucificado, morto por mim e por você. Então, o povo de Deus não tem que ter essa pressa não, vamos andando. O segredo é andar, vamos andar. O que nós não podemos é parar. Nós vamos chegar.
Vamos, sabe quando você está naquela fila, no banco ou em algum outro lugar? Que aqui parece que não vai ter fim, parece que você nunca vai ser atendido, parece que você nunca vai chegar no caixa, ali na mesa onde você vai ser atendido, que você sente vontade de desistir. E quantas pessoas até desistem mesmo. Eu vou embora, aí sai saindo da fila. A pessoa tem que entender que uma hora ela vai chegar lá, uma hora ela vai ser atendida. E é isso que nós temos que ter a consciência, espiritualmente falando. Uma hora nós vamos ser atendidos. Deus, Ele está ouvindo a gente. Deus, Ele não é surdo. A palavra do Senhor diz que a mão de Deus está estendida sobre nós, sobre todos. A mão do Senhor está estendida, ela não está encolhida para que não possa salvar. Nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Deus está ouvindo a minha oração. Deus está ouvindo a sua oração. Ele vai responder. Só que é na hora dele, não é na minha nem na sua. Então nós temos que entender isso. E vamos andando, vamos prosseguindo para o alvo, que é Cristo. Que palavra linda do coração de Deus para o nosso coração na manhã desse dia. Olha como Deus nos ensina maravilhosamente através dessa epístola aqui aos Filipenses, né? Paulo aqui com essa palavra linda, com esse segredo lindo que ele descobriu, esse segredo, e agora ele está transmitindo a mim e a você esse segredo que nós temos que observar ao nosso redor, observar a nossa vida, observar onde está o empecilho que impede que eu e você cresçamos na graça e no conhecimento de Deus, e não na graça e no conhecimento humano, mas eu preciso crescer na graça e no conhecimento de Deus, da palavra, porque quando eu cresço na graça e no conhecimento de Deus, isso vai impedir que eu e você nos fracassamos, porque se nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus, automaticamente nós vamos nos fortalecer e vamos ter força para vencer esta guerra espiritualmente falando. Glória a Deus por isso, aleluia, seja adorado o nome do Senhor. Então Paulo fez isso, ele descobriu o que ele desejava e por fim, o que aconteceu? Paulo, ele determinou a ele mesmo. Então na manhã desse dia, eu e você, vamos determinar a nós mesmos, vamos nos olhar no espelho, vamos olhar para nós no espelho e vamos dizer assim, vamos falar o nosso nome e vamos dizer assim: olha, eu preciso me determinar que eu me coloque assim. Me coloque assim. Glória a Deus por isso. Aleluia. Seja adorado o nome do nosso Deus. Eu fico observando que o apóstolo Paulo, com uma singeleza, o que aconteceu? Ele apaixonou-se na mente. Ele apaixonou-se na mente. Agora o apóstolo Paulo, ele esqueceu-se das coisas passadas e passou a buscar o galardão da sua vocação, que era servir a Deus. Agora eu olho para mim e olho para você. E agora eu me pergunto e eu pergunto também para você. Glórias a Deus. Será que você e eu e você estamos assim? Glória a Deus. Será que nós estamos pensando em nós mesmos? Só em nós? Será que nós estamos pensando só em nós mesmos? Será que nós estamos estreitando o nosso foco só em Deus? Será? Então vamos tentar fazer isso, focar somente no Senhor. Estamos na reta final. Estamos chegando nos últimos milésimos de segundo aqui nessa terra. Você pode dizer, a missionária mais... Gente, o relógio de Deus é diferente. A palavra do Senhor diz o quê? Que 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos, e assim vai. Então é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, você pensa de si mesmo? Você tem estreitado o seu foco somente em Deus? Eita glória! Qual é o seu maior tesouro? Qual é o seu maior tesouro? Será que o seu maior tesouro é algo que está aqui na terra? Será que o seu maior tesouro é algo que você está depositando? Você lembra daquela história que tem na Bíblia? Quando aquele homem depositava tudo, guardava tudo, e quando veio a voz de Deus, louco, se hoje pedir a sua alma, o que tu tens guardado, para quem será? Tanto depósito, tanta coisa que aquele homem fez. Então, vamos depositar
na glória. Não é isso que a palavra diz? A palavra do Senhor diz assim, depositai o tesouro, seu tesouro, ó, no céu, porque lá a traça não vai, a ferrugem também não, o ladrão também não vai, está lá guardado. E nós vamos regozijar desse tesouro, dessa coisa aí que Deus está guardando para nós. Da medida que eu faço, o Senhor vai guardando para mim, para você, tá bom? Então, na manhã desse dia, meu querido, minha querida, fique com essa palavra, guarde no seu coração, deixa Deus fazer o milagre na sua vida, e que eu possa também deixar Ele fazer o milagre na nossa vida. E vamos observar bem mesmo, onde está empecilho. Onde está empecilho. Vamos olhar ao nosso redor e ver isso. E Deus assim pelejará por nós. Porque diz a palavra, o nosso Deus pelejará por nós. E Ele está pelejando. E o dia está se findando. Nós estamos chegando pertinho de Deus. E vamos regozijar, nos alegrar com todos. Eu creio nisso. O nosso nome está escrito no livro da vida e vamos ser chamados pelo anjo do Senhor. E vamos viver em harmonia eternamente. No nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Então, vamos agora orar pelos nossos amados irmãos, que é a qual pede as nossas intercessões. E aqui a gente está, e Deus está ouvindo. Pode ter certeza absoluta disso. Vamos orar e Deus vai abençoar. É orando e Deus abençoando, com certeza. Glória ao nosso Deus. Deus eterno, Pai Santo, Senhor dos Exércitos, autor da nossa fé, bendito Pai. Na manhã desse dia, Deus, falamos algo da parte do Senhor. Eu creio, Deus, que essa palavra vai entrar no coração de alguém e vai fortalecer essa pessoa. E eu só tenho a te agradecer e apresentar a ti todos os nossos amados, amigos, irmãos, que a qual está com seus nomes aqui nessa caixinha de oração. Que o Senhor venha fazer a transformação, que o Senhor venha abençoar aquele que está doente, que o Senhor venha curar fisicamente, espiritualmente. Aqueles que estão passando por momentos difíceis, angustiantes, que parece que não vai ter fim essa luta. Que o Senhor possa entrar com uma ação, Pai, e resolver a situação desse irmão, dessa irmã, desse amigo, dessa amiga. Pai, eu apresento a Ti, Senhor meu Deus, todos que estão sofrendo momentos de ataques demoníacos. O Senhor venha repreender essa força do mal na vida dessa pessoa. O Senhor venha abençoar de uma forma grandiosa. Que o Senhor agora venha, meu Pai, resolver essa situação. Seja doença física, seja doença espiritual, seja qual for o problema. Que o Senhor entre em ação, Pai. Pedimos a Ti, resolva essa situação. Repreende todos os ataques malignos. E que a Tua bênção venha alcançar a todos. No nome de Jesus. Amém. E nesta manhã eu desejo a todos os meus amados amigos e irmãos uma semana abençoada. Que você possa ser próspero nessa semana. Próspero espiritualmente falando. Que Deus possa cobrir você com a proteção dele. E te dar muita força, muita graça. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.